Imagem e áudio aí da secretária Marcela Toledo, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e apoio da Unicred. Olha, Marcela, eu posso pedir, o Arnaldo pede também, para você concluir o seu raciocínio sobre o tema anterior, esse projeto aí que você estava, né, falando e a sua imagem travou, por gentileza. Então vamos lá, falando da estação, desculpa aí aos ouvintes, né, que está acompanhando a gente aqui na rádio. Então, a gente tem a estação de tratamento, uma obra que falta, né, 10% para ser concluída, e os 2 milhões que a gente está pleiteando de troca de objeto, de recurso de compensação do empreendimento do Porto do Iguaçu, ele vai trazer essa conclusão da estação de tratamento. Eu acho que é importante ressaltar os avanços que nós conseguimos esse ano. Essa é uma obra que tem 10 anos, né, quase 10 anos, eu acho, 8, tem período da prefeita, mas é um anseio antigo da população, né, de muito tempo. Vale ressaltar que a gente conseguiu agora a licença ambiental, é um processo antigo, eu fui ao INEA Rio, eu fui ao INEA Campos, e hoje a gente tem a licença que a gente não tinha, a licença de construção, de instalação. Então, a gente tem a licença de instalação hoje, né, porque no recurso de compensação, o município não licita essa obra, o recurso não vem para o município, o recurso, né, é da empresa que vai executar o serviço. Então, a gente é fiscalizador, nós, o município e o INEA, somos fiscalizadores dessa construção. Então, o que me anima muito, né, porque adianta o processo, facilita que a gente conclua. Então, assim que esse termo tiver assinado, a licitação lá, porque o Porto também tem um processo de tomada de preço parecido com a licitação da prefeitura, só que com volume menor, né? Porque a prefeitura tem o volume de todas as secretarias, então isso tem uma celeridade maior, e eu acredito que brevemente a gente está retomando a obra e concluindo a estação de tratamento de esgoto no Batadouro ali, né? Que vai para a Tafona. E aí, voltando ao que o Arnaldo pediu para falar, para a gente, isso foi um avanço, Arnaldo, você veio citando, fez a sua consideração como cidadão são joanense, e eu concordo com você, a gente precisa avançar muito, né? Acabei de comentar com você agora, eu sou são joanense, muito nativa, falo para você como público, né? Então, eu sou funcionária pública concursada, né? Então, eu sou do estado, sou do município, tenho muito orgulho de ser funcionária pública e tenho uma missão muito grande, da gente poder, né, estar aí cumprindo o marco do saneamento, que propõe metas de alcançar a universalização do esgoto e, né, do abastecimento de água potável no município, e essa é a minha missão nos próximos anos. Então, estou muito empenhada em fazer isso acontecer. E aí, a gente acabou de publicar, a gente conseguiu, né, a prefeita conseguiu 4,5 milhões da Funasa e para fazer uma rede, um pedaço de rede em Atacona. E desses 4,5 milhões, né, uma parte desse recurso, 200 e poucos mil, é para o projeto. Então, que a gente abriu a licitação, né, semana passada, é para elaboração do projeto com as especificações, as características da Funasa, num recurso que a Funasa, né, que a prefeita Carla Machado conseguiu para fazer e o avanço disso. Mas é importante falar que um dos pré-requisitos que a Funasa tem, porque não adianta, né, eu ter uma rede se eu não tenho para onde destinar o esgoto da rede. Então, é prerrogativa, é pré-requisito da Funasa que você tenha uma estação. Então, a nossa licença, que a gente conseguiu, depois desses anos todos, a gente conseguiu agora, a gente conseguiu em julho desse ano. Foi agosto desse ano a licença que eu consegui. Então, assim, foi muito importante também para esse recurso de 4,5 milhões, porque quando eu tenho uma licença, eu posso apresentar dizendo que eu tenho uma estação que está sendo concluída e esse esgoto vai conectar nessa estação. Então, é muito importante isso, né? E que às vezes a gente acha, né, que tudo é executar, basta querer fazer uma rede de esgoto, não é bem assim, a gente precisa ter a destinação correta e alcançar aí a eficiência dessa estação. Então, é isso que a gente está fazendo, é esse trabalho que a gente está fazendo, e a gente vai fazer não só esse, tem mais 6 milhões, né, para a gente fazer lá outro recurso da Funasa, que a gente está apresentando o projeto, para fazer em Barcelos. Então, é um pedaço de rede em Barcelos e a estação modular, a estação de tratamento de esgoto modular em Barcelos. Então, eu acredito muito que para o próximo ano a gente vai estar avançando
nesse quesito da questão do esgoto, e a gente vai estar trazendo aí melhor eficiência e avançando não só nisso. Eu acho que quando a gente tratou do Açu, agora há pouco, o problema de drenagem no Açu é fortíssimo, né? A gente precisa investir, eu acho que a palavra infraestrutura, foi o que você comentou aí do ouvinte, né? A palavra infraestrutura, a gente precisa, de fato, tratá-la com a seriedade devida, e a gente precisa trabalhar nisso. Então, a gente vem discutindo para que no Açu a gente tenha não só o projeto de drenagem, mas o projeto de rede de esgoto, estação de tratamento, que a gente aproveite, né, que a gente está para asfaltar as principais vias, e antes que a gente asfalte, a gente põe embaixo o que é devido, né, que é a rede de esgoto, rede de drenagem, com estação de tratamento, com estação de tratamento com eficiência, para que a gente dê qualidade de vida à população aí. Você já citou aí, então, a resposta ao Dininho. Vou só registrar também que está acompanhando a gente, um companheiro nosso, da época de educação, quando trabalhamos juntos, né, Marcelo? O Marcelo Almeida, que está acompanhando, o diretor lá do Agrícola, está acompanhando a entrevista, mandou um abraço para você aqui e está acompanhando a gente. Mas, seguindo na nossa entrevista agora, falo com o companheiro nosso, porque durante um tempo eu trabalhei na assessoria, também sou concursado, como você falou, que é concursado de educação, sou concursado de educação, e durante um tempo fiquei na assessoria da Secretaria de Educação, então eu tinha mais contato com vocês, com você, com o Marcelo, e com a equipe toda que atua aí em vários setores. Mas, seguindo aqui na nossa entrevista em relação à questão de meio ambiente, já que estamos falando de Atafona, você falou aí sobre essa questão da possibilidade de rede de esgoto. Um outro problema crônico aqui da cidade, você chegou a aventar no bloco anterior, é a questão da captação de água, né? Que existe um problema de intrusão de língua salina que é recorrente. E nós temos duas perguntas de ouvintes, eu vou passar as duas a você, para você falar sobre essa questão com a gente. Uma é de uma pessoa, que você não citou a pessoa, mas citou o órgão mais cedo, que é a questão do Comitê do Baixo Paraíba, que é o João Siqueira. O João Siqueira diz que, pergunta como você está agindo para atender a população do centro da cidade, inclusive hospitais, que ficam várias horas por dia sem abastecimento de água potável, o que causa o interrompimento desse serviço em grande parte do ano. E aí tem uma pergunta do Sávio Gomes que complementa um pouco sobre essa questão. Ele lembra o seguinte: em alguma gestão passada, cogitou-se a perfuração de grande profundidade para a captação de água potável por causa da salinização da água do Rio Paraíba do Sul, da Foz até próximo a Barcelos, na maré alta. O que efetivamente foi feito com este projeto? Eu gostei muito das perguntas. Eu acho que o problema existe, não existe de hoje, a intrusão salina, devido exatamente, né, o que a gente comentou no bloco anterior, da questão da perda de vazão do Rio Paraíba do Sul, quando ele não tem força para enfrentar o mar ali, a língua salina, né, a quantidade de água salgada que entra e chega próximo aqui à nossa captação de água em São João da Barra, cada vez chega mais distante, né? Dizem que tem períodos que foi feito estudo que chega quase até Barcelos. Então, assim, dependendo da maré, né, e do período de seca. Quanto mais seca e quanto maior a maré, a gente tem essa inclusão salina. Eu queria aproveitar a pergunta do João e, ao mesmo momento, agradecer a João Siqueira, ao Comitê do Baixo Paraíba, porque vem discutindo e lutando muito, né, a níveis federais, não é só regional, pela captação do rio, pela inclusão salina, pela perda de vazão do rio, nessa luta, porque nós somos a Foz, né, a região aqui é a maior prejudicada. Então, o Comitê do Baixo Paraíba vem lutando muito nos órgãos, né, superiores, para falar do que a gente vive, para expressar nossa realidade. E aí eu quero contar, um certo dia, que eu estou vindo para cá, lendo uma mensagem do comitê, onde o João fez um apelo contando que havia uma discussão em São Paulo, devido à forte seca que a gente viveu em agosto, julho, de que diminuiria ainda mais a vazão, né? Nesse dia, eu vou ser bem sincero com vocês, eu fiquei brava, né? Porque nesse dia a gente estava com a captação parada aqui em São João da Barra. Eu parei o carro ali em Cajueiro e gravei um vídeo para esse comitê, pedindo apoio da ANA, da Agência Nacional de Águas, da AGEVAP, da CEIVAP, de todos os órgãos regularizadores, para que visse o problema de São João da Barra, porque nós somos a Foz, estávamos prejudicados, que não haveria condições de continuar com essas intervenções, diminuindo ainda mais vazão. Que o nosso caso era gravíssimo, né, e que a gente precisava de ajuda. Nesse dia, né, João,
Vicente, professor Vicente do IFE, que faz parte do comitê também, todos eles sensibilizados com o meu apelo, né, e já lutando há muitos anos por essa questão, se solidarizaram, né, e o João trouxe a representante da AGEVAP aqui no município, onde a gente pôde mostrar a nossa realidade. E aí o que foi dito aí, né, de que no passado tinha uma proposta de recurso para construir um poço aqui em São João da Barra, para ajudar aí a amenizar o problema. Eu fiquei sabendo disso, e aí foi me reportado que a época do governo anterior, esse foi lá no governo do Neco, né, onde esse recurso viria para São João da Barra, mas pela briga do município com a SEDAI à época, esse recurso foi tirado de São João da Barra. Fiquei muito triste, né, na verdade, porque se tinha um recurso que poderia ter sido amenizado, a população sofrendo, a gente não ter resolvido isso no passado. Fui à SEDAI Rio, né, estive na SEDAI para poder estreitar a relação e dizer, olha, passado é passado, eu sou secretária nova, não tenho problema com você é responsável novo, diretor novo lá do interior, vamos retomar a nossa conversa e resolver o problema, porque o povo está sofrendo. Sensível, o diretor, né, eu vou até ver se eu tenho o cartãozinho dele aqui, o diretor, né, nos atendeu prontamente, falou que direcionaria aos responsáveis, e aí o Ranieri, da SEDAI local, eu quero muito agradecer, né, eu estive na SEDAI, estou com o cartãozinho aqui, eu estive na SEDAI lá com o Rogério e com o Marco Aurélio da Mato, que é diretor de região do interior, e o Marco Aurélio falou, não, Marcelo, o Ranieri vai te ajudar no local, e a gente deixou de lado, né, o problema do passado, e a gente retomou a conversa, onde o Ranieri, muito prontamente, mostrou, na época, né, onde tinha sido identificado como um ponto possível do poço, e aí é lá na Nova São João da Barra, onde a gente tem a praça, o posto, a creche, ali tem um pedaço de terreno que vai ser o terreno que o município vai doar para fazer o poço, e a gente começou a lutar agora por esse recurso, por esses 1,2 milhão para estar fazendo o poço. E aí, essa luta não é só minha, eu gostaria de agradecer, porque de contrapartida, né, a gente vai ter, eu acredito que mais de 200 mil, 120 mil vai vir, né, João está aí para confirmar comigo, 120 mil vai vir do comitê do Baixo Paraíba, o João deliberou isso dentro do comitê e foi aprovado, e os demais recursos virão da AGEVAP, da Agência Reguladora aí de Águas. E a gente está nessas tratativas, onde a fase atual, eu vou publicar agora em Diário Oficial, que é a contratação para fazer um projeto hidrológico, porque é contrapartida do município, né? Esse estudo fica mais ou menos R$15 mil, 14.800, para a gente poder fazer uma perfuração ali, identificar se ali naquele ponto mesmo, antes que a gente faça a obra, né, é prerrogativa para a AGEVAP definir se ali é o ponto ideal. É um estudo hidrológico para entender se ali, né, a água é de qualidade, como se dá o volume de água daquele ponto, e o município vai fazer. Então, a parte que cabe ao município é fazer esse estudo e a doação do terreno. E a gente vai conseguir, né, esse 1.200.000, que já está tudo deliberado, já tivemos várias reuniões, né, no GTOH, e eu agradecer também, e de novo, a defesa aí de todos os órgãos, e aí o comitê, né, do Baixo Paraíba do Sul, na figura do João e dos demais técnicos, que nos apoiaram o tempo todo para que isso fosse possível. Então, deixar a população, né, a informação à população. Logo, teremos um poço, né? Essa obra dura uns 4, 5 meses. Assim que a gente tiver tudo isso formalizado, porque a gente está nesse processo, né? Parte burocrática dentro do órgão lá da AGEVAP, da CEIVAP, é uma parte burocrática importante, mas a gente vai estar aí executando essa obra e trazendo essa alternativa à população do centro de São João da Barra e também de Atafona, sabe? Porque a água daqui vai para Atafona. Esse poço normaliza a situação, acaba com essa pendência? Não, o poço, ele salva naquele momento a urgência, mas a captação no rio, ela é 5 vezes maior do que a captação do poço. Então, para a gente, né, começa um processo de solução. Se as pessoas tiverem cisternas em suas casas, todo mundo vai ficar com água. A água não vai ter força para subir do mesmo jeito, né, que sobe com a pressão que a SEDAI tem, o volume que tem captando do rio. O ser humano é engraçado. Agora mesmo está acontecendo a COP26, que é uma reunião dos grandes países aí do mundo,
né, com todas as atenções voltadas para o meio ambiente, evidentemente. E eu fico percebendo, a gente percebe assim vários exemplos, né? Esse caso aí, a gente explora uma fonte, ela seca ou dá um problema, a gente vai para outra. E aí me vem à cabeça, não seria possível, é claro e evidente que já existe equipamentos para isso, mas eu não sei se você já pensou nisso ou se há possibilidade ou é inviável do tratamento dessa água, mesmo ali na captação da SEDAI, de dessalinização? Porque, como você disse, o próprio poço não vai atender a toda a demanda. Eu acredito, né, que a SEDAI tem uma dificuldade de investimento enorme, e isso foi possível notar aqui em São João da Barra ao longo de décadas, né? Ele tem o seu ganho em São João da Barra, a sua margem de lucro, mas não é proporcional o grau de investimento. Então, assim, a SEDAI investiu pouco ao longo desses anos, e a gente tem castelos d'água com problema, nós temos, né, redes com problemas, temos áreas prioritárias que deveria ter a expansão de rede, que ainda não existe. Então, sendo bem sincera, né, Cláudio, a tecnologia de investimento da empresa que é responsável pelo abastecimento de água no município, na dessalinização, é um upgrade que eu não vejo muito, né, possível dentro da realidade da SEDAI hoje. Só sendo sincera. É uma solução, é viável, mas a empresa que é responsável por fazer, eu duvido, né, que tenha condições de fazer. Marcelo, até pegando esse gancho na sua resposta, por que São João da Barra não aderiu a essa concessão que a SEDAI, que o Estado abriu a oportunidade de fazer para a SEDAI, para terceirizar esse serviço? Essa pergunta que eu te faço, eu fiz a prefeita Carla Machado logo depois que saiu o resultado do leilão, e Carla falou numa questão de universalização da água potável no município, que essa seria a principal meta deste mandato dela, né, o quarto mandato dela enquanto prefeita. Como que isso vai ocorrer, essa universalização? E a gente vendo que a SEDAI não tem como investir mais. O município vai assumir esse serviço de água potável em algum momento? Há essa pretensão? Então, a gente, né, naquele pacote do leilão, para a nossa região, pacote, ele não abrangia o esgoto, né, para São João da Barra. Ele era específico. Hoje, a SEDAI não faz esgoto em São João da Barra e não havia a pretensão de ser feito o esgoto naquele pacote. Só queria água naquele pacote, não era viável, né? Então, a gente tem um marco do saneamento que a gente precisa universalizar. Tem prazos, metas para isso ser feito. Então, assim, a responsabilidade do município é enorme. Nós não permitimos ao Estado que fizesse, principalmente por conta disso. Além disso, a gente tem, né, uma necessidade de entender que a gente tem um complexo industrial no município, a gente tem uma população carente muito grande ainda, né? A gente precisa equiparar essa disparidade, né? Diminuir essa disparidade, trazendo melhor qualidade de vida para a população, e é uma meta que a gente precisa alcançar, e a gente tem para alcançar em curto prazo, e a gente vai trabalhar para isso, mas a gente precisa ver, né? A gente está estudando umas modalidades. Hoje, aqui, para você dizer que a gente tem uma definição do modal que a gente vai seguir, isso não é verdade, a gente está estudando. Eu fiz um levantamento, né, a gente convocou a equipe técnica agora para licenciamento e fiscalização no município. São profissionais de excelência, né, a gente tem profissionais, engenheiro florestal, doutorando, mestres, biólogos, né, pessoal com mestrado, engenharia ambiental. Então, assim, nós temos uma equipe técnica hoje muito importante, que eu me orgulho bastante, né? E que a gente precisa estudar isso com muita qualidade técnica, para que a gente possa equiparar e equilibrar tanto o interesse de universalização, quanto a questão da tarifa, né? Então, nos preocupa e preocupa a prefeita, né? Que a gente possa ter, no nosso modelo de implantação, da implantação da água e esgoto no município, a questão da tarifa social. Então, a gente está trabalhando para que a gente inclua, né? A gente está fazendo estudo, eu estou estudando municípios que não fizeram, para saber como eles avançaram, né? Considerando as características de cada município, né? Tem alguns municípios bem parecidos conosco,
tanto em atividade econômica quanto em número de população, e como ele fez o processo dele, para que a gente possa estar fazendo aí, né? O nosso próximo passo agora é fazer o estudo de viabilidade, né? Nesse estudo de viabilidade, ele é pré-requisito para a gente tomar a decisão, né? Ele desenvolve aí um estudo onde considera a rede existente, a rede, porque para eu pensar, né, no plano de investimento, para eu definir se quem for assumir essa água no município tem que avançar em 5 anos, tantos por cento, tem que avançar, eu preciso ter o estudo prévio, né? Eu preciso fazer o diagnóstico do que a gente tem com a SEDAI implantada, né? Não só com a SEDAI, porque o município, vendo que a SEDAI não investiu, né, em algumas regiões aqui do município, a prefeita Carla Machado conseguiu recursos no passado. Então, o sistema, por exemplo, do outro lado da lagoa, de Bruçaí, a caixa ali, o poço, tudo foi feito pela prefeitura. Nós temos um poço que foi cedido à SEDAI. Nós temos um poço aqui no Parque de Exposição, feito pela prefeitura, que foi cedido à SEDAI. Então, são investimentos em infraestrutura feitos pelo município, captado recursos pelo município. Nós temos um sistema de sabonete, rede, castelo e poço, feito pela prefeitura e ali administrado pela prefeitura. O sistema ali de pipeiras também foi feito, né, com parceria, captado pela prefeitura e cedido para operacionalizar a SEDAI. O sistema de mato escuro, que abastece uma grande região ali, também feito pelo município. Então, são investimentos que foram feitos pelo município, mesmo a SEDAI sendo, né, a responsável por fazer, porque da mesma forma a gente vai fazer agora, né? A gente está captando recursos, lutando pelo poço aqui da sede, e ao terminar esta obra nós vamos ceder a SEDAI, até que seja resolvido, né, para operacionalizar, porque é a empresa com know-how em operacionalização que está implantada no município, mesmo sem concessão. Eu acho que vale ressaltar também que depois do novo marco de saneamento, hoje não cabe mais dizer que a prefeitura não fez concessão, que está com a concessão vencida e que tem que renovar a concessão. Hoje não pode funcionar mais assim. Você não faz mais a concessão para alguém, né, ou para uma empresa, como era feito antigamente pela SEDAI. Você precisa licitar. E aí, o novo procedimento, né, que não é mais permitido para a questão da gestão de águas, a gente tem que tomar a solução e a gente, depois desse estudo todo de viabilidade, nós vamos tomar, né, e a gente volta aqui para dizer para vocês qual modal que a prefeita e os técnicos vão ponderar como melhor para o município e para a população de São Paulo. Teve uma, no governo Neco Nogueira, só para a gente fechar aqui, embora o barulho está meio que, não sei se está atrapalhando vocês aí a ouvir, mas enfim, só para fechar, no governo Neco houve uma tentativa de expropriação da SEDAI. Chegou a ser publicado em Diário Oficial, depois houve decisão judicial que revogou isso. Não vejo esse caminho no governo Carla Machado, pelo menos não há nada nesse sentido até o momento, né, pelo que a gente conversa de bastidor também. Mas parece claro que, então, vai haver uma mudança no serviço de água do município, mesmo que continue com a SEDAI, com um novo regramento? Com certeza, né? Na verdade, a gente vai fazer um novo processo, né? Nessa solução, né? Eu não posso te precisar, porque a gente não tomou decisão, como eu falei anteriormente. A gente tem planos e metas a alcançar, com prazos definidos e uma fiscalização rigorosa por minha secretaria, que é responsável pelo assunto. Então, assim, a gente vai implantar o sistema, vai implantar o plano aí de crescimento e expansão, com meta na universalização, e a empresa, ou sei lá quem for, né, a empresa que vai fazer o processo, fazer a gestão de águas do município, ela tem que seguir esse plano de metas e alcançando a universalização de acordo com o que está previsto, que será previsto nesse edital. Então, não resta dúvidas que esse cenário vai mudar, e mudar de forma muito positiva, né? Então, a gente, por exemplo, está fazendo a estação, quem vai gerir a empresa que vai, né, estar aí atuando. Mas eu costumo dizer que eu quero avançar muito nisso para que as metas sejam outras, né, mais próximas de um percentual maior de abrangência para a população. Então, eu quero fazer minha parte como dever de casa, adiantando esse processo, para quando a gente botar um edital na rua, eu já tenha, né, um cenário já adiantado e eu tenho metas para avançar aí para toda a população e para todos os distritos de São João da Barra. Muito bem, Marcela, a gente vai fazer um intervalo rápido, peço licença, você que está nos acompanhando também, está aí ouvindo a Folha FM ou, né, acessando aí as nossas páginas, tanto pelo Face, YouTube ou Instagram.
com um link ao vivo aí agora. A gente faz uma pausa rápida aqui e volta já para fechar esse bate-papo aí com a secretária de Meio Ambiente, né, de São João da Barra, Marcela Toledo. Vamos falar um pouco também de outra parte que é, né, de responsabilidade de órgãos federais, mas, né, também tem a interferência da prefeitura, por que não, que é o avanço do mar em Atafona, a questão ali das dunas também, Arnaldo. Próximo bloco a gente comenta e fala com a secretária sobre esse assunto também. O oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e apoio Unicred.